Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, circuito ressonante LC. Você já viu várias vezes um circuito que tem um indutor e um capacitor. Muitas vezes eles podem estar em série, como aqui, ou em paralelo. A gente vai ver como funciona isso e na prática, e para que serve um circuito ressonante LC, ok? Bom, basicamente esses circuitos são muito utilizados em várias aplicações, tipo filtros, osciladores, sistemas de comunicação. A gente vê em vários circuitos essa configuração, ou essa ou essa. E uma particularidade bem característica dessa ligação é a chamada ressonância. Isso interessa muito. A ressonância ela ocorre quando a reatância indutiva e a reatância capacitiva se igualam. Então a gente vai ver como isso acontece, o que é reatância indutiva, o que é reatância capacitiva, e ver na prática como funciona isso, ok? O que isso facilita? Isso normalmente permite a máxima transferência de energia numa determinada frequência. Por isso, esses circuitos são muito usados em filtros, em osciladores, em rádios, em receptores, transmissores e por aí vai, ok? A gente tem basicamente dois tipos de ligação. A ligação série, onde você bota o indutor ligado em série com o capacitor. Essa aqui é a fonte de sinal, né? E em paralelo, está aqui o indutor e o capacitor, ok? Basicamente você tem um parâmetro do indutor e do capacitor que se chama reatância. A reatância nada mais é do que uma espécie de resistência que varia com uma frequência. Então, o indutor e o capacitor, eles apresentam uma espécie de resistência que a gente conhece como impedância, que varia com a frequência, ou seja, o valor dele não é fixo igual a um resistor que você mede lá com o seu multímetro e ele tem uma resistência lá de 100 ohms, de 1K, etc. Se você medir capacitores e indutores, você vai medir outros parâmetros, você vai medir capacitância, você vai medir indutância. Porém, ele tem uma impedância ali no circuito para a corrente alternada que varia com a frequência. E para medir esse parâmetro, a gente usa o que se chama de reatância. Então, a reatância, botando aqui apenas uma fórmula, a reatância indutiva, que a gente chama de XL, ela vai ser igual à seguinte fórmula: 2 que multiplica o número π, que multiplica a frequência, que multiplica o valor da indutância. Tá? Essa aqui é para a gente medir quantos ohms tem um indutor de determinado número de henries. Meu indutor tem lá 10 milihenries numa frequência de 1 kHz. Qual vai ser a reatância dele? E se eu mudar a frequência para 100 kHz, qual vai ser a reatância? Então ela vai variar com a frequência, ok? Embora a indutância seja fixa e constante para qualquer frequência. E a reatância capacitiva, a mesma coisa para o capacitor, só que a fórmula vai ser 1 que divide 2 que multiplica π, que multiplica a frequência, que multiplica o valor da capacitância. Lembrando que capacitância é em farads, e indutância é em henries, tá? Não pode botar o valor aqui em microfarads, tem que ser em farads. Tá? A gente vai fazer um exemplo aqui para ficar fácil de entender e medir isso aqui. Quando o XL for igual a XC nesse circuito, ou seja, para uma determinada frequência, tanto para o indutor quanto o capacitor, os dois valores aqui de reatância forem iguais, você tem a chamada frequência de ressonância, quando você vai ter a máxima transferência de energia. Isso é muito importante nesses circuitos. Lembrando que tem diferença aqui entre o circuito série e o circuito paralelo. No circuito série, a ressonância vai acontecer quando as reatâncias forem iguais e vai resultar numa impedância mínima e uma corrente máxima no circuito. Por que vai ser uma impedância mínima? Porque a impedância gerada aqui, numericamente, ela tem um sinal na indutância, um sinal positivo, e no capacitor um negativo. Um vai subtrair do outro quando elas forem iguais. Vamos supor que aqui seja 100 ohms, aqui vai ser menos 100 ohms. 100 ohms menos 100 ohms dá zero. Então, ela vai ter a impedância mínima. Óbvio, na prática, a gente tem fatores de resistência do próprio indutor aqui e também no capacitor que vão influenciar nesse resultado. Isso é um outro parâmetro aí que se chama fator de qualidade, que a gente pode até ver depois. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, está celebrando o seu 11º aniversário. E como sempre, promovendo uma série de ofertas, promoções, cupons
Basta entrar na página, inúmeros cupons para vários pedidos, alguns preços diferenciados com grandes descontos aqui para unidades, inclusive nos serviços avançados, descontos incríveis em equipamentos que tem na loja deles, multímetro aqui por $17, o sorteio de prêmios automáticos, você tem 2 chances, eu já joguei as minhas aqui. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma olhada e voltando para o nosso vídeo. Mas nos componentes ideais, a gente não tem essa resistência, a gente pode admitir que XC igual a XL, você tem aqui a impedância mínima e a máxima corrente, ok? Bom, já no circuito paralelo, um pouquinho diferente, também vai ser a mesma situação, né? Quando as duas reatâncias forem iguais, em paralelo, você vai ter uma impedância máxima no circuito aqui, e a corrente total do circuito vai ser mínima, que idealmente seria zero, mas não é por causa das resistências intrínsecas aqui dos componentes, ok? Porém, tem um detalhe. Você tem a corrente em tese mínima aqui, porém dentro do circuito LC, aqui dentro, há uma troca intensa de correntes entre o indutor e o capacitor. Então há uma circulação interna aqui, tanto é que esse circuito aqui a gente chama de tanque LC, e ele é muito usado para tanques ressonantes, por exemplo, em receptores, em transmissores, e também para filtros do tipo rejeita-faixa, porque ele isola a frequência aqui, o resto não circula, a frequência aqui circula aqui internamente, ele isola essa frequência de ressonância, ok? Aqui um gráfico, só para a gente ver como acontece. Esse eixo aqui é o eixo das reatâncias, e aqui é o eixo das frequências, ou seja, eu vou aumentando a frequência aqui, e vou aumentando a reatância aqui. A linha vermelha seria a reatância indutiva do indutor, e a verde a capacitiva. Repara que elas têm sentidos contrários, né? Invertidos, um sobe, o outro desce, por conta dessa diferença de comportamento entre capacitor e indutor. Vamos lá. Repara que tem um ponto aqui que elas se encontram. Esse ponto que elas se encontram é quando XC é igual a XL. É nesse número aqui. Vamos que fosse aqui 100 ohms. Então tá lá, 100 ohms, tanto para XC quanto para XL. Esse ponto, se você baixar aqui e descobrir que frequência é essa, é a frequência de ressonância, é aquela que as duas se igualam. Eu não vou fazer a dedução aqui da fórmula da frequência de ressonância, mas basicamente você precisa igualar XL igual a XC. Então 2πfL é igual a 1 sobre 2πfC. Se você ajeitar aqui as variáveis, você vai chegar à fórmula da frequência de ressonância, que ela tanto vale para o circuito série quanto para o circuito paralelo. A fórmula é essa daqui, muito conhecida, tá? 1 sobre 2, que multiplica π, que multiplica a raiz de L vezes C. É só isso. Se você tem o valor do indutor e o valor do capacitor, você pode descobrir qual vai ser a frequência de ressonância a partir daqui. Basta fazer 1 dividido por 2, que multiplica π, que multiplica o valor do indutor vezes o valor do capacitor, a raiz quadrada disso. Fazendo isso, a gente tem a frequência em Hertz. Essa é a fórmula da frequência de ressonância. Ok? Então nós vamos fazer um teste aqui e mostrar no osciloscópio a frequência de ressonância de 2 circuitos, um circuito LC série e um circuito LC paralelo. Ok? Nós vamos variar a frequência e ver quando a amplitude é máxima. A amplitude que for máxima vai ser a frequência de ressonância. E a gente pode comparar com o valor da fórmula. A gente calcula primeiro, aqui na fórmula, pelos valores dos componentes, e depois a gente vê se bate com a prática no osciloscópio. Ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, para ficar um negócio mais preciso, eu vou usar um capacitor aqui em paralelo, eu vou usar um capacitor de 100 nanofarads e um indutor de 100 microhenries. Isso para fazer o paralelo. Para fazer o série, eu vou usar também um outro indutor de 100 microhenries, mas vou usar dessa vez um capacitor de 10 nanofarads, tá? Mas, como a gente sabe que tem diferenças nessas medidas, eu vou medir aqui com a ponte o valor de cada um, para a gente tentar chegar nos valores mais próximos, tá? Então vamos botar aqui primeiro em indutância. Vou checar esse indutor aqui. Tá, esse indutor apontou 100.4 microhenries. Eu vou usar ele no paralelo, então eu vou anotar aqui, tá? 100.4 microhenries. Ok. E o capacitor 108.94 nanofarads. 108.94 nanofarads.
A gente vai usar isso aqui na fórmula, né, para calcular e depois ver se bate com a prática. Já o circuito aqui série, vamos ver aqui já o capacitor, 10,25 nanofarads por capacitor e o indutor 99,3 microhenries. 99,3 microhenries. Está bem perto, né? Mas a gente pode calcular melhor. Então, se for calcular agora, usando esses fatores aqui, lembrando que a fórmula é da frequência de ressonância é 1 sobre 2π raiz de L vezes C. Tá? Vamos calcular primeiro quanto é que seria essa frequência aqui e depois isso aqui, a de paralelo e a série. Tá? Então vamos lá. Paralelo. Começa por aqui, fazendo L vezes C. Tá? O meu L é 100,4 microhenries, né? Então a gente bota aqui 100,4 microhenries. Micro é 10 elevado a menos 6, né? Microhenries, está lá. Porque aqui tem que estar em Henry. Então é 100,4 vezes 10 a menos 6 henries. Que é isso aqui. Vezes C. C é 108,94. 108,94 vezes 10 elevado a... É nanofarad. Nano é menos 9. Então é 9 menos. Igual. Deu esse número aqui. Agora eu vou tirar a raiz. A raiz deu isso aqui. Ok. Agora eu vou multiplicar por 2 e por π. Tudo aqui embaixo. Depois a gente inverte. Faz 1 sobre o que der ali embaixo. Vezes 2 igual vezes π igual. Deu esse número aqui. Agora eu vou inverter. 1 sobre isso. Que é o recíproco aqui, né? Deu 48,12 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000, né? Então é 48,12 kHz. Essa é a frequência de ressonância do circuito paralelo. Vou anotar aqui, 48,12 kHz. A gente vai ver na prática se isso de fato funciona. Ok? Agora vamos fazer o outro, série, rapidamente. 10,25 nano, né? Vamos fazer ali primeiro o indutor, 99,3. Vamos limpar aqui, 99,3 microhenries, vezes o capacitor, 10,25 nanofarads, 10,25 elevado a menos 9, igual, raiz quadrada disso, ok, vezes 2, igual, vezes π, igual, e inverte. 157,75 vezes 10 ao cubo. Isso dá 157,75 kHz. 157,76, né? Arredondando ali. KHz. Aí, já tenho agora minhas duas frequências, essa e essa. Agora a gente vai ver na prática no osciloscópio se efetivamente o circuito paralelo tem essa frequência de ressonância e o série tem essa, com base na matemática. Lembrando que, em função do fator de qualidade, que é justamente influenciado pela resistência intrínseca do indutor e do capacitor, os valores podem dar algumas diferenças. Tá? Inclusive em circuitos ressonantes de alta qualidade, você tem um Q elevado, você tem uma faixa muito mais estreita ali e trabalha com muito mais precisão. Ok? Então vamos lá, vamos preparar aqui o osciloscópio. Bom, pessoal, vamos ligar aqui primeiro o circuito paralelo. O circuito paralelo é esse aqui, né? Ok, o capacitor e o indutor. É o capacitor de 100 nano e o indutor de 100 microhenries, tá? Eu vou colocar o meu osciloscópio, vem aqui, ó, em cima dele. E vou botar um gerador de funções, onde eu vou injetar um sinal senoidal, que está aqui, da mesma forma aqui em paralelo. Tá? Tudo em paralelo aqui com ele. E vamos ver o que vai acabar acontecendo. Qual vai ser a frequência que eu vou ter a maior amplitude com esse tipo de circuito. Tá? A minha ponta está aqui, na saída. E o GND, né, o terra do osciloscópio e do gerador estão no mesmo ponto ali. Eu vou ligar aqui o gerador de funções em 1 kHz. 1 kHz está mostrando aqui 48 mV. Bem baixa essa
amplitude, eu vou subir aqui. Lembrando que eu estou com o circuito paralelo, a gente calculou uma frequência de 48,12 kHz de ressonância. Eu vou aumentar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, olha como está aumentando a amplitude. Deixa eu ajeitar aqui, para a gente poder continuar enxergando. Dá para acompanhar aqui, ó, 100 mV. Vamos lá, 6, 7, 8, 9, 10, continua subindo. Quando ele parar de subir e passar a diminuir, é porque nós chegamos na frequência de ressonância. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kHz. Olha lá, 400 mV, continua subindo. Deixa eu ajeitar a escala. 21, 22, 23, 25, vamos para 30. 30 kHz, continua subindo, ó, 715 mV. 35, 36, 37, continua crescendo. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais visível. 40 kHz, 40 kHz eu estou com 1 volt. Agora eu posso ir mais devagar, ó, 41, 42, continua subindo. 43, 44, 45, eu estou com 1,20 volts aqui. 46 subiu para 1,21. 47, 1,22. 48, 1,23. Agora que é o ponto, hein? 49, 1,23 mantido. 50 caiu para 1,21, portanto está lá para trás. Vou voltar. 49, 1,2345 e 48, 1,2345. Entre 48 e 49 kHz, ou seja, dá até para ir mexendo agora menor aqui na frequência, nos dígitos menos significativos, para achar uma frequência bem cravada. Mas 48 kHz bateu com o nosso cálculo aqui, é a frequência de ressonância do circuito paralelo. Vamos fazer a mesma experiência com o série. O série é uma frequência mais alta, né? Foi uma frequência de 157,76 kHz, né? Como é que eu faço no série? No série, ficou um circuito assim. Eu botei um resistorzinho para a gente poder puxar daqui desse ponto a medida da tensão de queda aqui em cima do resistor, que ele vai mostrar, na verdade, a corrente que passa ali, né? Então a gente vai medir aqui nesse ponto. Então vamos lá, o circuito em série, está lá o indutor e o capacitor, sendo que aqui o capacitor é menor, de 100 nanofarads, e o indutor é o mesmo, 100 microhenries. Só é um outro modelo de indutor aqui, tá? Então eu vou ligar aqui, ligar do lado de cá, o meu gerador, deixa eu desligar daqui, e o meu osciloscópio. O osciloscópio aqui, mesmo ponto, só que agora eu vou medir nesse ponto aqui, aqui no resistor que eu botei em série. Vamos começar aqui botando uma frequência um pouco mais alta. Vamos começar com 10 kHz, porque a gente já viu que a frequência de corte dele é 157, né? kHz. Então vou começar com 10 kHz aqui. Ok, vou ligar. Vamos ajeitar aqui o sinal para a gente enxergar. Ele está com amplitude bem grandinha aqui. Tá lá, 10 kHz, mostrando 10 kHz lá em cima. Agora eu vou aumentando. Eu vou aumentar de 10 em 10 para ir mais rápido. 10 kHz, 20, ó, quase dobrou o sinal. Deixa eu diminuir aqui. 30, 40, 50, 60. Vamos lá, vamos diminuir aqui para olhar melhor. 80 kHz. 90, 100. Continua subindo, 110, 120. Agora, que a diferença é pequena aqui na amplitude, ó, vou voltar aqui, ó, 120. Estou medindo aqui, ó, 1,07 volts. 1,08, 1,09. Agora tem que ir devagar aqui, 140. 140 ele mediu 1,09. 150, 1,10. Está acima. 1,10, 4. 160, 1,10, 7. 170, 1,10, 8. E aí 180 começa a baixar, 1,10, 7 de novo. 69, 11, 10, 11, 168 kHz foi a máxima que eu consegui. Tinha medido 157 no cálculo, né? Você vê que nesse circuito série houve uma diferença aqui entre o cálculo e o resultado final, mas uma diferença até aceitável, né? Teria que remedir esses componentes aqui e refazer a conta para ver se está certinho e medir novamente. Mas dessa forma a gente consegue descobrir a frequência de ressonância. Bom, pessoal, uma outra maneira de fazer também é com teste de varredura. Se o seu gerador de funções tiver varredura, eu voltei aqui para o circuito paralelo, LC paralelo, mesma maneira, tá? Coloquei aqui o gerador, só que agora eu vou falar para o gerador assim:
eu quero que você comece com 1 kHz e termine com 1 MHz. Ou seja, faça uma varredura entre 1 kHz e 1 MHz, ok? E que gaste 100 milissegundos para fazer essa varredura, uma varredura rápida de frequência, para a gente poder ver no osciloscópio aquele desenho da amplitude diminuindo conforme a frequência aumenta. Isso com o osciloscópio ajustado aqui, por exemplo, para, vamos botar aqui, 20 milissegundos, por exemplo, por divisão, tá? Que eu estou usando aqui 100 milissegundos na varredura. E aí eu vou ligar aqui e nós vamos ver essa varredura acontecendo. Liguei. Tá lá. Aqui nas amplitudes máximas daqui para cá são as frequências mais baixas, a partir de começa com 1 kHz. E aqui antes de começar a próxima varredura é 1 MHz. Repara que ainda tem um pouquinho de amplitude, mas é mínimo aqui. Vai diminuindo sensivelmente, como se fosse um filtro passa baixa, ok? A frequência lá em cima. E a frequência de ressonância dele, onde tem a amplitude máxima, era, para esse paralelo, 48 kHz. Então é bem aqui no iniciozinho, né? Já que eu teria nesse início aqui de varredura nas frequências, quando ele varreu com as frequências baixas as máximas amplitudes, sendo que a maior foi em 48 kHz. Depois ele foi varrendo frequências maiores e foi diminuindo sensivelmente a amplitude, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então, essa é uma outra forma de você analisar aqui um circuito tanque ressonante LC paralelo, esse caso aqui que eu fiz agora. Bom, pessoal, apenas a título de curiosidade, aquela questão de você ter a resistência aqui afetando a banda de passagem do circuito é o chamado fator de qualidade, que existe uma fórmula para ele é dependente da resistência do circuito. Então, o Q para esses circuitos normalmente é 1 sobre R, que multiplica a raiz de L sobre C. Com essa fórmula aqui você calcula o fator de qualidade. Quanto mais alto o fator de qualidade, mais estreito é a tua banda. Quanto maior, quanto menor é que mais larga é a banda. Tá? A resistência é a resistência total do circuito, que influencia nesse resultado. Com relação a aplicações práticas para esses circuitos ressonantes, a gente tem aí os filtros passa-faixa, rejeita-faixa, muito usados em sistemas de áudio, em sistemas de rádio. Geralmente são compostos por combinações de filtros que formam esse circuito ressonante LC. Outras aplicações possíveis, osciladores LC em transmissores e receptores, como eu falei, né? Normalmente osciladores de Hartley, osciladores de Colpitts, são muito comuns, utilizados em transmissões de rádio e utilizam esses tanques LC. No caso do transmissor, para geração da portadora, para modulação do sinal de áudio. E no caso de um receptor, é uma geração de uma frequência local para conversão dos sinais recebidos. E também sintonias em antenas, por exemplo, onde você usa circuitos LC para ajustar a impedância da antena à impedância do transmissor. Normalmente o transmissor receptor também pode ser usado, mas normalmente o transmissor para maximizar aí a transferência de energia. Muitas aplicações aí em antenas de rádio e antenas de comunicação. Então tem várias aplicações aí, sempre em circuitos oscilantes e circuitos filtro. O circuito ressonante LC. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo com esse assunto que é muito pertinente, muito utilizado em uma série de circuitos. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.